Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que mudou a nossa vida, mudou a minha história, mudou a nossa história. Essa palavra que te alcançou, essa palavra que nos alcançou. Meu irmão, eu sei de uma coisa. No dia que eu pisei nos meus pés no verbo da vida, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não sei quem seria eu hoje. Mas eu lembro, em 2005, ainda com meus 5 anos de idade, eu fui no Verbo da Vida. Chegando no Verbo da Vida, eu fiquei muito impressionado com a recepção daqueles tios do departamento infantil. E aquilo me deu um desejo de voltar à noite. Eu fui no domingo pela manhã. E eu fiquei, rapaz, como eles me receberam foi algo tão grandioso. Uma criança, eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu falei, rapaz, eu preciso voltar. E eu incomodei meu pai. Pai, vamos voltar lá para a igreja e tal. Quero ir para a salinha, não sei o quê. E eu lembro que minha vida nunca mais foi a mesma depois desse dia. Amém? Eu não consigo me ver em outro lugar que não seja este lugar. E eu lembro que assim que eu cheguei, tinha uma musiquinha muito famosa no departamento infantil. E eu ainda tenho essa imagem na minha cabeça. Da tia, o nome dela é Celuta Lisboa, esposa do pastor Roberto, hoje pastor presidente da Igreja Verbo da Vida. E eu lembro da coreografia que ela fazia. E ela falava, o sabão lava meu pezinho, lava meu rostinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu corpo. Aleluia! Meu irmão, Ele lavou o meu coração. Não foi uma limpeza somente externa. Começou por dentro e começou dentro de mim. Ele lavou o meu coração e eu lembro, essa imagem está muito clara. O sabão lava meu pezinho, lava meu roxinho, lava minha mão. Mas Jesus quer lavar meu coração. Amém? Ele lavou o nosso coração. E a palavra fala em Mateus, no capítulo 5, no verso 8, bem assim. Vocês podem abrir. Bem-aventurados os limpos de coração. Aleluia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, o nosso acesso a Deus, ele é definido após a obra de morte e justificação de Cristo Jesus, de morte e ressurreição, nos justificando e limpando nosso coração. Notícia boa, olha, você tem acesso diante de Deus, mas a obra foi Jesus que fez, lavando e limpando nosso coração. Muitos falam e têm uma ideia aí de pecador remido. Eu nunca vi. Você lavar, pecador remido é o quê? Lavado e sujo? Sujo limpo? Lavou pela metade? Não, ele limpou o nosso coração por completo. Eu não sei se você sabe, mas tudo que Deus começa, Ele completa. Ele não deixa as coisas pela metade. Então, Ele limpou o nosso coração e bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus, porque esses terão acesso a Deus. Amém? E essa palavra coração do grego é uma palavra chamada cardia ou cardia, que quer dizer centro de toda vida espiritual, o centro e o lugar da vida espiritual. Então, quando a Bíblia está falando a respeito do coração, ela está falando sobre quem realmente o homem é. O homem, ele é espírito. O homem, ele é espírito. Cardia quer dizer centro de toda vida física e espiritual. O centro e o lugar da vida espiritual. Nada mais é que o âmago do meu ser. O centro do meu ser é o meu coração. Pois o homem, ele tem o quê? Ele tem espírito, ele é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Amém? A gente consegue ver isso lá em 1
Tessalonicenses, no capítulo 5. Verso 23. Existe aí uma ordem: espírito, alma e corpo. E diz bem assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Repete comigo: espírito, alma e corpo. Mais uma vez: espírito, alma e corpo. Então repete comigo: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Esse corpo físico não sou eu. Eu tenho um corpo, eu habito em um corpo, mas o meu eu é espírito. Lá em Gênesis, no capítulo 1, peço que você abra também. No verso 26. Parte A, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fomos feitos a imagem de Deus e a sua semelhança. Em outro texto diz que Deus, ele é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito, e fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, então também somos Então não tira isso da tua mente. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E nos comunicamos com Deus, a nossa conexão com Deus é por meio do nosso espírito. Somos espírito. Mas voltando o texto de Mateus 5,8, que fala que bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurado aquele que tem o seu espírito limpo, que foi lavado e regenerado por Jesus Cristo. O que nos tornou sujos diante de Deus? O que tornou a humanidade suja diante de Deus? Com manchas e sem acesso. Porque uma coisa sabemos: limpo tem acesso, sujo não tem acesso. E o que nos tornou sujos? E eu vou dizer essa resposta para você. O pecado nos tornou sujos. O pecado tornou a humanidade suja e sem acesso a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz bem assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quando a gente lê morte aqui, vamos entender separação, ok? Novamente: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a separação, assim também a separação ou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em outro texto diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perderam acesso à glória de Deus, devido à morte gerada pelo pecado, devido à separação gerada pelo pecado, devido à mancha e à sujeira gerada pelo pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 16, vamos entender um pouquinho lá no início como aconteceu essa separação. O Senhor, ele criou todas as coisas e ele criou uma árvore. E o Senhor, ele deu uma ordem, segundo diz lá em Gênesis 2, a partir do 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, certamente serás separado. Certamente morrerás. E sabemos aqui, pessoal, que não foi uma morte física. Porque Adão ele comeu e viveu um bocado de ano ainda, aqui na terra. Não foi uma morte física. Ele não comeu e caiu duro naquele momento, de jeito nenhum. A Bíblia fala que ele viveu muitos anos ainda aqui, mas ele foi separado de Deus. A morte, o pecado, gerou a separação. E o homem, ele não tinha mais acesso ao Senhor. Em outro texto diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Em outro texto, Ezequiel fala que a alma que peca certamente morrerá. Que a alma que peca morrerá, certamente morrerá. A alma que peca certamente será separada dentro de Deus. E o pecado, além de gerar morte, também trouxe consequências para a humanidade. E essas consequências, elas são claramente vistas lá em Gênesis, após a queda. Em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 7. Diz bem assim: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, vamos pegar algumas palavras-chave desse texto. Eu quero que você guarde. Após comer o fruto, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Pega essa palavra, percebendo que estavam nus. Em seguida, guarde essa outra frase. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Em seguida, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É muito interessante essa pergunta de Deus. Quando ele fala: Adão, onde é que você está? Rapaz, não foi uma pergunta no que diz respeito à geografia, à localização geográfica de Adão. Mas Deus estava perguntando: Adão, cadê a tua natureza, justiça e santidade proveniente da verdade? Cadê a tua natureza? Cadê o homem justo que eu criei? Então, vamos lá. Adão, frequentemente, ao final das tardes, conversava com Deus. Mas nesse dia, após a separação, ele teve medo. Ele se escondeu da presença de Deus. Ele reconheceu que estava nu. Ele teve vergonha. E o pecado, ele gera esse tipo de sentimento. Não somente a natureza do pecado, mas o ato do pecado faz isso. Traz essas consequências. Traz medo, traz vergonha, traz culpa, traz complexo de inferioridade. Mas o Senhor, Ele quer te libertar nessa manhã. Tem uma novidade para você, eu não vou contar agora, vamos continuar aqui a ministração. Daqui a pouco aí você vai se animando e tal, dá um aleluia e tal. Aí eu vou dizer uma novidade para vocês, beleza? Então, continuando. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu, guarda essa frase: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Caramba, uma voz que era tão familiar, após escutar agora, tive medo. Então, o primeiro sentimento que podemos identificar aqui, que o pecado trouxe, a primeira consequência que o pecado trouxe, além da morte espiritual, da separação entre Deus e o homem, foi a vergonha. Na frase, percebendo que estavam nus. Em seguida, justiça própria. A justiça própria nada mais é que a tentativa do homem tentar se reconectar com Deus por meio das suas próprias forças e por meio das suas próprias ações.
E fala bem assim: cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abrindo um parênteses nesse texto, a respeito da justiça própria, podemos ver lá em Mateus, no capítulo 19, eu vou citar, para não ficar muito longo, em que o jovem rico ele chega perante Jesus e pergunta: Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus ele fala: rapaz, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta e Jesus fala assim: então, você não deve cobiçar, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo e tal. E ele fala: rapaz, mas isso eu já faço. Justiça própria. Mas isso eu já faço. O que é que me falta ainda? E Jesus fala: rapaz, quer ser perfeito? Então, venda tudo que você tem. Provavelmente, a riqueza desse homem foi gerada porque ele obedecia os mandamentos. Porque era claro na lei de Moisés, se você obedece, você é próspero. Então, provavelmente, essa riqueza dele foi gerada diante de tanta obediência. Beleza. Mas o seu coração estava nas riquezas. E o Senhor fala: é mais fácil um camelo ele passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico ou um homem que tem a sua confiança e ama o dinheiro entrar no reino dos céus. Isso deixou os discípulos atônitos. E os discípulos perguntaram: Jesus, mas quem é que pode ser salvo? Quem é que pode alcançar a vida eterna? E Jesus fala: para o homem isso é impossível. Olha, para o homem, justiça própria não dá. Um homem não consegue só. Com a sua própria força, mesmo obedecendo as mais de 300 ordenanças, não era possível para um homem. Na sua própria força não é possível. Quando a gente pensa na religião, no termo religião, ela vem do latim, ela vem de um termo chamado religare, do latim, que nada mais é que a tentativa do homem se religar a Deus. Mas isso é impossível. E Jesus deixou bem claro: é impossível para um homem se conectar a Deus. É impossível ser salvo com suas próprias forças. Mas graças a Deus que existe um mais nesse texto. Ele fala: é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Porque a obra da nossa justificação, porque a obra de nos conectar novamente com Deus é única e exclusiva de Deus. Amém? Foi única e exclusiva dele. Não teve minha ajuda, não teve o meu toque, não teve o meu e o seu auxílio. Foi única e exclusiva dele. Amém? E outra coisa, a nossa justiça perante Deus, conforme diz lá em Isaías 64, versículo 6, é considerado trapos de imundícia. A justiça própria, a tentativa do homem se conectar a Deus, é considerado trapos de imundícia. E para aquela época, o trapo de imundícia ele era considerado o absolvente da época. Então, para Deus, a justiça própria é considerada trapos de imundícia. Tópico 3, das consequências que o pecado ele trouxe. Medo. E diz bem assim: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Porque estava nu, tive medo. Teve medo de ter acesso ao Senhor. E o pecado gerou isso. Não está explícito nesse texto, mas outra consequência que a gente consegue identificar é o complexo de inferioridade. O pecado trouxe para o homem o complexo de inferioridade. Então a gente consegue identificar isso quando, após a pesca gloriosa, Pedro fica maravilhado com aquilo e ele se ajoelha diante de Jesus e fala: rapaz, olha, Senhor, se afaste de mim, porque eu não sou digno de estar dentro da tua presença. Ele reconhece a divindade de Jesus após o milagre e ele fala: eu não sou digno, complexo de inferioridade. Mas, ei, eu tenho uma notícia boa para você. Abra novamente em Mateus capítulo 5, no verso 8. Eu tenho uma notícia boa para você. A notícia do Evangelho.
O evangelho que foi pré-anunciado a Abraão, que todas as famílias da terra seriam alcançadas, que todas as famílias da terra teriam acesso a Deus por meio da bênção. E a bênção de Abraão consiste em prosperidade, saúde divina e justificação pela fé. Justificação pela fé. Esse foi o evangelho pré-anunciado a Abraão. A justificação pela fé de todas as famílias da terra. Em Apocalipse diz que com o sangue de Jesus ele me comprou. Com o sangue de Jesus ele comprou toda a tribo, raça, língua, nação. Aleluia! Esse foi o evangelho pré-anunciado a Abraão há milhares e milhares e milhares de anos antes de Jesus ele vir morrer e ressuscitar em meio ao seu lugar. Quando ele fala, Abraão, em todas as famílias da terra serão abençoadas. A bênção de Abraão é isso. Lembra disso. A bênção de Abraão é tríplice. Saúde, prosperidade e justificação pela fé. E eu vou deixar mais claro para você o que é justificação pela fé. Daqui a pouco, espera um pouco, você vai se animar. Em Mateus, no capítulo 5, novamente, no verso 8, diz, e lê comigo, vocês em voz alta, bem-aventurados os limpos de coração. Aí vocês continuam. Porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Ele limpou o nosso coração. E essa palavra limpou, no grego, é uma palavra chamada kataros, silei, kafaros. Gostasse? E diz bem assim, livre de qualquer mistura com o que é falso. Livre de qualquer mistura com o que é falso. Genuíno, sincero. Sem culpa. Uau. Sem culpa. Sem culpa. Limpo de culpa de algo. Agora você vai abrir com muita alegria em seu coração, 2 Coríntios 5, 21. Você já pode dar um aleluia! Segunda Coríntios, no capítulo 5, verso 21, e eu quero que você leia comigo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, para que nele justiça de Deus. Repete comigo. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Me perdoe, eu sei que toda vez que eu falei sobre justiça de Deus, eu dei essa definição. Eu aprendi essa definição no Rema, e isso eu carrego para toda a minha vida. E a definição de justiça de Deus é ter a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus sem medo. Ei, veio o medo, mas a justiça de Deus retirou o medo. Retirou a culpa, Ele nos limpou, nos tirou a condenação, o complexo de inferioridade. Aleluia! É ter a capacidade e a habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo, inferioridade ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Limpo, nada mais é que aceito diante de Deus. E essa obra não foi minha, nem foi sua, essa obra foi única e exclusiva de Deus. Ele me resgatou, Ele te resgatou. Quando João Batista ele vê Jesus e ele fala, rapaz, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não é o cordeiro que vai deixar uma manchinha e tal, não sei o quê. Não, Ele vai remover o pecado e Ele nos tornou justiça de Deus. Justiça de Deus. O pecado trouxe vergonha. O pecado, ele trouxe sujeira, ele trouxe medo, ele trouxe complexo de inferioridade. Mas o Senhor, Ele removeu tudo isso. Porque naquele momento, Ele se tornou pecado em nosso lugar. Abra lá em Romanos, capítulo 4.
Deixa eu abrir aqui também. No verso 8. E diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O Senhor, Ele não imputou pecado em mim. Ele não imputou pecado em você. Vamos abrir novamente lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. A partir do verso 18. Ora, tudo que provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa frase. Não imputando. Bem-aventurado. Bem-aventurados um homem a quem Deus não imputa pecado. E ele fala aqui, bem-aventurados. E ele fala, não imputando aos homens seus pecados, suas transgressões. Sabe por que ele não imputou em nós? Sabe por que ele não imputou pecado em você? Sabe por que ele não imputou pecado em você? E tendo pecado, pecado gera morte, gera separação diante de Deus? Porque existia um cordeiro que morreu no meu e no seu lugar. E que esse pecado que era imputado em mim, que era imputado em você, foi imputado no cordeiro. E naquele momento, Jesus ele se tornou o recipiente de pecado. Ele recebeu o meu e o seu pecado, porque ele morreu pelas minhas transgressões, o pecado sendo imputado nele. Mas, ele ressuscitou para a nossa justificação. E sendo justos diante de Deus, justos, você é justo, meu irmão, tem essa consciência. Olha, Jesus limpou meu coração, removeu a sujeira, removeu aquilo que me afastava diante de Deus. Ele me tornou justo. Justo não é somente uma característica de integridade, isso é fruto de justiça. Justo é uma natureza. Você tinha natureza de pecado, você recebeu natureza de pecado, tinha uma natureza de pecado, separação, tal, mas você agora tem uma nova natureza. Lá em João, verso 1, 19, na verdade, 12. Vamos ler a partir do 10. O verbo estava no mundo. Todos abriram? Amém? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas, aleluia, obrigado, Senhor, por essa conjunção adversativa. Não é isso, Beto? Conjunção adversativa. Isso aí, conjunção adversativa. Obrigado, Senhor, por esse mais. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Vamos lá, o limpo do coração é somente aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. A obra já foi feita, já foi conquistado, mas você só recebe isso após você o reconhecer. Então, seu coração ele é limpo nesse exato momento. Então, se você veio aqui decidido a aceitar Jesus, é nesse dia que seu coração vai ser limpo. Amém? E que você vai usufruir do acesso diante de Deus. Na verdade, seu coração foi limpo há 2000 anos atrás, mas hoje, se você não recebeu, você irá reconhecer, receber e terá acesso. Amém? Ele diz assim, continuando, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, esse texto é muito poderoso, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não foi algo físico. Não nasceu nem da carne, nem lembra de Nicodemos? Jesus, como é esse negócio de nascer de novo? Eu falo assim, não, como é esse negócio de nascer de novo? Vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, não é algo da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Lembra como Deus criou o homem?
Sabe qual é a vontade de Deus para um homem? Um homem justo, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, com a sua natureza. Com a sua natureza. O homem com a natureza de Deus. Então, não foi da vontade de sangue nem de carne, mas sim da vontade de Deus. E a vontade de Deus, a vontade original de Deus é o homem segundo a sua imagem e semelhança. Amém? Aleluia. Ainda em João, capítulo 5, verso 16. E diz bem assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha agora e eu também eu trabalho também. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai. Essa frase, fazendo-se igual a Deus. Vamos lá. Os que nasceram de novo têm o direito de ser filho de Deus. Concorda comigo? Tem direito de ser filho de Deus? Jesus, quando dizia que era filho de Deus, o que é que acontecia? Ele falando aquela frase, ele se fazia igual a Deus. Ele se fazia justo, sem pecado. Então, vou falar um negócio para você. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Não em onisciência, onipotência, mas em natureza. Pois você tem a natureza de Deus. E vamos voltar lá para Mateus, capítulo 5. Verso 8. E eu quero que a gente vai ler junto isso. Acho que você vai ler diferente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração terão acesso a Deus. Aleluia! O sabão lava meu pezinho, lava meu roxinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Aleluia! Então, meu irmão, se você veio aqui nessa manhã, você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, e você está desejoso em fazer isso, quer receber o seu coração limpo, convido você a levantar a sua mão. Rapaz, foi a melhor decisão da minha vida. 2005 foi o ano que mudou a minha vida. Eu encontrei a palavra revelada. E mesmo com 5 anos de idade, essa palavra entrou no meu coração. E eu tenho essa imagem gravada em minha mente. O sabão. Ele lavou meu coração. Jesus lavou meu coração. Ele lavou meu coração. E Ele quer lavar o teu coração. Ele deu acesso. Reconheça-o. E tenha acesso diante de Deus. O Senhor te tornou justiça de Deus, meu irmão. Sendo justiça de Deus, temos acesso. Podemos nos achegar diante do trono da graça com ousadia. Não há mais complexo de inferioridade. Não há mais vergonha. Em outro texto diz que no lugar da vergonha, eita, meu irmão, Ele te deu dupla honra. Ele te tornou filho. E sendo filho, Ele te deu dupla honra. Não há mais vergonha. A vergonha conquistada pelo pecado não existe mais. Ele te deu dupla honra no lugar de vergonha.
no lugar do complexo de inferioridade, no lugar do medo. Ele te deu acesso à presença do Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém.